Meia-noite e 13, o Troca tá de volta. Falamos um pouquinho de Santos e Coritiba. Vitória do Santos na Vila agora, o jogo de 9h30. Mais cedo, Mansur, Alex, para todo mundo que tá ligado aqui no Troca, o Vasco recebeu o Internacional na Colina Histórica de São Januário e foi derrotado 2-1 para o Inter. Uma vitória, né, um confronto direto ali contra a zona de rebaixamento. Solta aí os melhores momentos para mim, o seu Sport TV, para a gente começar aqui a falar um pouquinho desse jogo. Daqui a pouquinho tem Paulo César de Oliveira também para falar de arbitragem. Mas para falar do jogo, Mansur, é um Vasco que hoje, no primeiro tempo, principalmente, deixou uma impressão terrível para o seu torcedor, né? 10 minutos que parecia estar com o controle do jogo, mas desde o gol sofrido, um time que sucumbiu. Especialmente após o gol, o Vasco teve muita dificuldade de competir no jogo. Isso que a gente está vendo acontecer agora, no lance do gol, é lógico que esse lance ele é um pouco peculiar, porque ele começa numa roubada de bola do Inter no campo ofensivo. Mas o Vasco não conseguiu achar em momento algum o movimento do Alan Patrick. Mas mais do que isso, o Ramon Dias faz uma opção para começar o jogo com a mesma escalação do jogo do Flamengo, mas com mudanças de posicionamento. Ele tenta meio que igualar o que é o sistema tático do Kudê no Internacional. Então ele joga com Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho como um trio de meias, o Payet como uma ponta de losango, como um camisa 10, como um quarto homem por trás de dois atacantes. O Peck não jogava como um ponta, jogava quase fazendo uma dupla com o Verratti por dentro. O Vasco perdeu algo que ele tem de muito forte, que são as jogadas pelos lados do campo. Então os movimentos ofensivos do Vasco não aconteceram com a naturalidade que o Vasco vinha ensaiando ter nos últimos jogos. E mais, como o Payet não é um jogador com uma capacidade de competir e de cobrir um pedaço grande de campo defendendo, o Vasco praticamente ficava com 3 homens que não ocupavam o centro do campo e o meio na hora de defender. Exatamente onde o Inter acumula jogadores. Onde o Inter tem Johnny, Maurício, Arangues, por vezes o Wanderson ou o René vindo como um meia e o Alan Patrick saindo da zona ofensiva, da linha de ataque para ser mais um meio-campista. Tinha sempre um homem livre, o Internacional movendo a bola e os meias do Vasco correndo atrás. Para mim ficou muito nítido, Alex, em cima do que o Mansur está falando, que o Inter, principalmente no primeiro tempo, ele ganhou o jogo no meio-campo. Ele ganhou o jogo na aproximação do Johnny com o Arangues da saída de trás e no Alan Patrick, que teve uma liberdade para jogar, né, na primeira etapa, e aí eu falo uma liberdade, tanto pela dificuldade que o Vasco teve em troca de passe, o Paulinho, que é um jogador que vinha se destacando em outras rodadas, que acho que até teve um elogio exagerado em alguns momentos, mas o Paulinho hoje não conseguiu jogar, e a liberdade que flutuava o Alan Patrick, e aí eu te pergunto, é pela qualidade do Alan ou foi um demérito defensivo do Vasco? Eu acho que foi um demérito, porque o primeiro tempo meio que bagunçou muito essa ideia de encaixe de jogo do Vasco no Inter. Até aquele lance que também teve o gol do Inter, que quase que o Payet ele acaba fazendo o gol, o Vasco ainda estava conseguindo se encaixar. Porém, o Inter ele foi se acomodando. É um melhor time, claro, né? Isso é natural. E aí o Vasco ele sempre corria atrasado. Então o Alan Patrick, lógico, a inteligência dele, ele tirou proveito porque o Vasco estava sempre mal posicionado, né? E sempre em minoridade naquele setor, isso toda a parte do campo. Ele conseguia trocar passes muito fácil. O Vasco, a hora que ia sair, ele sempre ia sair naquele setor atrasado. E o Inter conseguia ter 2 jogadores até às vezes a mais, né, naquele setor. E isso vai te desgastando, que você corre errado, tanto que deu um desespero. Sempre atrasado. No Praxedes aqui de vir conversar, porque o Praxedes tinha que uma hora pegar aqui aberto, depois o Paulinho tinha que abrir. E ficava muito escancarado. O Inter sempre com 4 no mínimo no meio de campo. E o Vasco com 2. E num excesso de cruzamento no jogo de hoje, né, mais de 40 bolas na área, que eu acho que, Mansur, descancara a falta de criatividade do Vasco, a dificuldade de competir com o Internacional. Mesmo com essa dificuldade, no segundo tempo, o Ramon volta com o Peck pela direita, o Payet pela esquerda, um trio de meias, aproxima um pouco o Vasco do que é o jogo mais natural dele. Só que o Vasco, no momento que o Verratti tem uma chance, e que faz o Rocher faz uma grande defesa, na volta da bola, tem o contra-ataque, o Léo se equivoca, acaba saindo o gol do Ener Valencia do 2-0. Ele ainda coloca 2 pontos, coloca o Eric Marcos no jogo, fica com 2 jogadores abertos, e o Vasco consegue algumas combinações pelo lado, que é o que o Vasco está acostumado a fazer. Né? E o Vasco é perigoso quando faz isso, porque tem um jogador com muita presença de área, que é o Verratti, para aproveitar esses cruzamentos. Tanto que ainda saiu o gol do Alex Teixeira e teve E os 3 caras de meio campo, eles estando mais por dentro,
eles facilitam realmente esse volume de jogo para essa bola chegar. Então ali que ele conseguiu de repente competir um pouco mais, mas é lógico, o Inter pegou o controle do jogo, estava esperando, o Vasco não teve a sua melhor posse de bola hoje, porque realmente o Paulinho não fez um bom jogo, o Zé também, né? Enfim, acabou desconstruindo aquilo. A entrada do Eric, eu achei um jogador super interessante, porque ele conseguia, ele é muito bom no 1 para 1. Então o Vasco ele tinha um volume maior, muito mais com bolas cruzadas, porque o primeiro tempo o Payet não pegou na bola, né? Que acabou ficando sem função para marcar e com a bola também não. E por isso o Inter acabou sendo melhor. Bom, o Ramon Dias e o Cudê, né, depois de um jogo importantíssimo da rodada. A gente destacava antes da rodada, né, Alex? Podia ser o grande jogo da 29ª rodada. Palavra para o treinador do Vasco e do Internacional. Sí, la presión es grande, la presión existe. Yo creo que tuvimos, como dije, un buen arranque y también tuvimos, creo, a pesar que íbamos en desventaja, en el segundo tiempo también tuvimos un buen arranque creando la situación. Por ahí no fuimos tan precisos en el juego, fue todo muy dinámico, muy desordenado. Pero seguramente esto lo tenemos que trabajar porque son instancias muy delicadas y tenemos que mantener un poquito más la tranquilidad para generar un poquito más de fútbol, que por momentos en el segundo tiempo, cuando arrancó el segundo tiempo, fue mucho ímpetu, fue muy agresivo el equipo, muchas ganas de revertir la situación, tuvimos una situación, también en el mejor momento nuestro te hacen el gol ellos. Entonces son momentos que cuando jugás contra estos grandes equipos tenés que mantener la calma. Una ocasión que te hacen o que tenés vos, la tenés que convertir. Lo sufrimos porque encontramos un gran equipo, pero seguramente vamos, como dije siempre, vamos a luchar hasta el final. Ramon, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Queria que você falasse o que você pensou para esse jogo em questão de formação. Parece que a gente viu uma formação diferente hoje, a mesma escalação, mas nessa tentativa de fazer o Payet jogar mais centralizado, sim, você coloca os dois atacantes à frente dele, o Verratti e o Peck, e parece que teve alguns problemas de movimentações ali, de entender esse novo esquema no primeiro tempo, e no segundo tempo já volta com os dois pontas mais abertos, e aí o Vasco tem um jogo bem melhor ali no início. Queria que você falasse sobre isso e sobre a falta que faz o Rossi y el Marlon Gómez para ese elenco. Sí, nosotros la intención nuestra era que jugando Payet de media punta, que nos podía dar mucho más juego y que podamos llegar mucho más fácil al gol. Por momento hubo 30 minutos que realmente el equipo jugó muy bien y no tuvimos la concreción, y después en el momento justo ellos hicieron un gol y el equipo como que perdió el control, perdió también en lo táctico, porque el adversario también jugaba, y eso nos costó mucho. Seguramente en los próximos partidos nos replantearemos el equipo que va a jugar, porque necesitamos conseguir sí o sí los puntos. Es fundamental conseguir puntos en esta instancia para poder llegar hasta el final. Y lamentablemente son jugadores, Marlon y Rossi, son jugadores importantes. Son recambios también importantes y por momentos han jugado partidos que nos dan calidad. Ahora vamos a tener la ausencia de Paulinho y Eric, que también son importantes. Vamos a tratar de recuperar, y ya sea también en lo anímico y en lo táctico tenemos que mejorar. Para poder competir justo en un partido, creo que decisivo, porque están arriba un punto nuestro y nosotros ganando nos podríamos reacomodar nuevamente. Las puertas están abiertas, las chances están, tenemos que recomponer todo nuevamente y tener confianza. El equipo tiene que tener confianza. Por momentos es avasallador, te mete en dificultad, convertimos un gol, pero son instancias delicadas, así que tenemos que estar tranquilos nosotros, los jugadores, la gente también, que nos apoye, porque necesitamos de la gente que nos apoye. Nadie quiere perder, nosotros no queremos perder, los jugadores tampoco. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para recomponer todo, así que necesitamos el apoyo de ellos. Buenas noches. Vos, continuamos hallando de la misma forma, ou tem que achar preparar a melhor maneira o próximo jogo,
Así que agora é a cabeça em Curitiba, sí, como você falou, em casa, con nuestra torcida y bueno, ojalá podamos continuar esta senda de triunfo, mas tenemos que tener a cabeça enfocada só nisso, só o partido do domingo. Kudê, boa noite. Boa noite. Você chegou com o objetivo de levar o Inter à final da Libertadores. Foi um trabalho que teve pouco tempo, passou pelo River. Você consegue dizer hoje que é o melhor momento do seu time no Inter? E uma segunda sobre o seu futuro. Sei que você não gosta de falar muito sobre isso, mas vendo o time jogar da forma que está jogando, você gostaria de ficar no Inter? Você está feliz no Inter hoje? Eu estou feliz, obviamente que estou feliz no Inter, por isso estou aqui. Y por eso volteé, ¿no? Porque es un club que me siento muy confortable. Después, en cuanto ao time, es que sí que estamos jugando un jeito, estamos jugando de una manera. Bueno, hoy nos tocó un rival muy complicado en su casa, con su torcida, verdad que es un campo muy difícil. Como falei previo al juego, conozco esta comisión, conozco el juego que se podía presentar. La verdad que es un time vasco que dificulta mucho las cosas y que yo acho que está jugando de una manera muy intensa, brigando mucho y bueno, a veces falo desde fuera, nos comprendemos a impaciencia por la situación de la torcida, mas yo acho que Vasco jugando de esta manera, este jeito, não vai rebaixar. Essa é minha opinião personal. Que baita entrevista, hein? O Kudê fala, né, de tudo na mesma resposta. Ouvimos aí o Kudê, treinador do Internacional, e também o Ramon Dias, treinador do Vasco, depois da derrota do Vasco para o Inter em São Januário.